físicas que a gente até deveria estar acostumado na história da igreja, sempre fomos perseguidos, existe também aquela perseguição moral. O que é a perseguição moral? É aquela mais discreta, mas que atinge todo mundo. Todos. Ou seja, aquela rejeição que o mundo tem ao Evangelho. Aquela rejeição que o mundo tem aos nossos valores. Então, somos atacados, somos incompreendidos, somos até mesmo às vezes xingados, né? Então, para que isso? Coisa mais antiquada, né? Isso não se faz mais, deixa de ser bobo. E a gente vai levando essas críticas, né? Simplesmente porque queremos viver a nossa fé. E cuidado, se você não é criticado, é bom fazer um exame de consciência. Alguma coisa está errada. Talvez você esteja muito parecido com o mundo, né? Esteja agradando muito. O cristão verdadeiro, ele não agrada, ele não faz amizade com o mundo, ele não anda de braços dados com o mundo. Ele incomoda, né? Claro que não de propósito, a gente não vai incomodar as pessoas de propósito, mas as pessoas se sentem incomodadas com o nosso testemunho de vida. Elas se sentem incomodadas, né? Porque o nosso testemunho de vida revela a vida pregressa que ela vive. Como a luz, quando se aproxima das trevas, né, de um objeto que está no escuro, um objeto feio, sujo, quanto mais luz você coloca, mais você vê o sujo, a feiura. Então, se nós somos luz, então o nosso testemunho de vida, ele incomoda aqueles que vivem nas trevas, que vivem no erro. Então, São Paulo vai nos dar um conselho muito importante que eu queria chamar a atenção. Ele diz assim: tende cuidado em andar com circunspecção. Né? Ou seja, não dispersos, não assim avoados, mas olhando para dentro de nós mesmos. Sermos centrados, focados. Né? Essa palavra é muito usada no mundo aí do trabalho, dos negócios, né? Da produtividade, usam muito essa palavra focado para ganhar, sei lá, para estar bem, enfim. Mas vamos lembrar que o nosso principal tesouro, nosso principal valor é a nossa salvação. Então, o homem circunspecto, ou seja, aquele que pensa antes de fazer as coisas, né? Focado. Nós devemos ser focados na nossa salvação. E aí ele vai explicar, não como insensatos, né? Não como tolos, e sim prudentes. Então essa é a palavra-chave, a prudência, a virtude da prudência. Uma palavra bem simples que todos nós entendemos. O que é o prudente? O prudente é aquele que tem cuidado, que não coloca os pés pelas mãos. Pessoa prudente no trânsito, né? Tem cuidado, olha para onde vai dobrar, não faz ultrapassagem perigosa. Pessoa prudente com a saúde, né? Hoje a gente está com esse problema, né? Então, a prudência é aquele cuidado. Eu não me arrisco além do necessário. Existe um equilíbrio, né? Às vezes eu preciso ser ousado também, não é medroso, ousado, mas o limite é a prudência. Não vou me arriscar além do necessário. Eu vou ter cuidado, eu vou pensar nas consequências. Será que se eu comer esse bolo de chocolate todinho não vai me dar dor de barriga depois? Né? Não vou comer só um pedacinho, todo não. Vou pensar nas consequências dos meus atos. Estou falando aqui exemplos de coisas materiais. Mas com muito mais razão, eu devo ser prudente com a minha alma, com as coisas espirituais. Com muito mais razão, eu devo pensar, eu devo conduzir a minha vida não segundo a minha cabeça, que às vezes é avoada,
mas segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito Santo. Por isso que ele vai dizer, assim, pois, não sejais imprudentes, mas aplicai-vos a conhecer qual seja a vontade de Deus. Então, nas pequenas e nas grandes coisas, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Isso agrada a nosso Senhor? Isso está de acordo com o Evangelho? Eu vou ser prudente, eu vou me deixar guiar pela vontade de Deus e pelo Espírito Santo, que vai me conduzindo. Ele dá um exemplo aqui que eu acho muito interessante. Dentre todos os pecados, que ele poderia citar, ele cita a embriaguez. Não vos embriagueis, mas ficai repletos do Espírito Santo. Não vos embriagueis. Então, uma pessoa embriagada, ela é o exemplo da pessoa imprudente, porque ela perde o sentido das coisas, Ela perde o freio moral. Então, a pessoa embriagada, ela é, entre aspas, corajosa. Mas não é corajosa, ela é imprudente. Ela é imprudente em todos os aspectos. Ela coloca os pés pelas mãos, ela fala o que não deve, ela faz o que não deve. Quanto mais embriagado, mais fora de si. Então, o mundo, ele anda nessa embriaguez, esse prazer que embriaga, das suas paixões. Então, faz o que vem na cabeça, sem considerar a vontade de Deus. Então, o prudente, ele é sóbrio. O homem guiado pelo Espírito, ele é sóbrio. Ele não faz aquilo que vem na cabeça dele como um bêbado que sai no meio da rua, que a rua fica estreita para ele. Mas ele segue aquilo que Deus inspira. E preste atenção, quanto mais importante, mais eu devo ouvir o Espírito Santo. Eu preciso rezar, principalmente quando eu tiver que tomar decisões importantes na vida. Por exemplo bem simples, vou arranjar uma namorada, um namorado, vou casar. Não é uma coisinha assim, é uma coisa importante. Entrar no seminário não é importante? Por que namorar não é importante? Mudar de emprego, alguma coisa da nossa vida, que seja mais importante, eu devo rezar. Senhor, qual é a vossa vontade? Eu quero fazer a vossa vontade, me ilumine, me ajude a fazer a vossa vontade. Então, em tudo, ter esta retidão de coração. Eu quero fazer a vontade de Deus. Ficai repletos do Espírito Santo, vai dizer São Paulo. Então, o homem cheio do Espírito Santo, ele é prudente e faz a vontade de Deus. E por que devemos prestar atenção a isso? Volta para o começo. Porque os dias são maus. Os dias são maus. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Porque a correnteza do mundo vai levar a gente para a perdição. Então, a gente precisa nadar contra a correnteza. Nadar contra a correnteza não é fácil. Às vezes é até impossível. Por que a gente consegue? Porque nós temos a força do Espírito Santo. Quem nos arrasta é o Espírito Santo. Se a gente não pedir a graça a Deus, se não rezarmos, nós vamos ser arrastados pela correnteza do mundo, por aquilo que o mundo pensa, que o mundo faz, que o mundo diz. E aí, vai chegar momentos da nossa vida em que nós precisamos da fé, em que nosso Senhor vai permitir que nós sejamos provados na fé. Nós vemos aqui no Evangelho um encontro de Jesus com uma pessoa importante, um oficial do rei. Então, certamente, a gente pode imaginar uma pessoa importante da sociedade, uma pessoa de posses, cujo filho estava doente à morte. A dor, a doença, às vezes, é um grande mestre. Iguala todo mundo, Fica doente o pobre, fica doente o rico. A doença iguala a todo. Nos mostra a nossa condição. Por mais que a gente tenha conhecimento, sabedoria, sei lá o quê, diplomas ou bens materiais, a doença é igual para todo mundo. Então esse homem aqui, importante, rico,
vai suplicar a Jesus, junto com os pobres que estavam sempre ao lado de Jesus: Senhor, meu filho está doente, está morrendo, por favor, venha à minha casa. Ele demonstra fé. Ele demonstra fé, porque ele sabia que se Jesus fosse, poderia curar o seu filho. Mas Jesus, em vez de responder ele, Jesus faz uma reclamação. Ele diz assim: se não virdes milagres e prodígios, não credes. Jesus faz uma reclamação, dá uma cortada nele, dá uma tramontina nele, né? Talvez, ao escutar uma resposta dessa, a gente ficasse desanimado. Ele não quer me atender. Talvez a gente ficasse triste. Poxa, ele não quer fazer esse favor a mim. Mas, quando se trata de filhos, né, os senhores e as senhoras que são pais e mães, não tem isso, né? São capazes de tudo pelos filhos. Os bons pais são capazes de tudo pelos filhos, né? Até de se humilhar. Então, o homem nem presta atenção no que Jesus está falando e continua repetindo: Senhor, venha logo. Né? Para de conversa, venha logo, porque meu filho está morrendo. Ele pede com humildade, de verdade, né? Se não vir, Senhor, vinde antes que meu filho morra. Ele suplica a Jesus. E aí Jesus prova a fé dele, assim como Jesus prova a nossa fé. Jesus diz: vai, o teu filho vive. Ele já tinha demonstrado fé, mas Jesus pede a ele uma fé ainda maior. Que ele voltasse sem ver o milagre, sem que Jesus o visitasse. E ele acreditou na palavra de Jesus, diz o Evangelho, ele acreditou na palavra de Jesus. Que fé aquele homem teve, né? Acreditou na palavra de Jesus. Vá, volte para casa. Eu não vou visitar você não, volte para casa. Seu filho já está bom. Mas o filho dele já estava às portas da morte, né? E aí, ao chegar em casa, quando estava chegando, os criados disseram: patrão, o menino ficou bom. Que horas? Tal hora. Era justamente a hora que Jesus tinha dito: vai, né? O teu filho está bom. Às vezes na nossa vida, nós vamos precisar disso. De acreditar em nosso Senhor, mesmo quando a gente não vir concretamente na nossa vida o milagre, quando a gente não vir concretamente na nossa vida essa ação de Deus. Acreditar, confiar que Deus cuida de mim, confiar que Deus me ama, confiar que Deus vai conduzir a minha vida, confiar que Deus sabe o que é o melhor para mim. Com humildade, suplicar, não desistir. Esse homem aqui não desistiu, né? Ele continuou pedindo, mesmo quando Jesus disse que vocês só querem saber de milagre, né? Ele continuou, mas ao mesmo tempo ele acreditou, ele teve uma profunda fé. Então, nesse mundo que nós vivemos, em que nós temos essa dificuldade para vivermos os nossos valores, os valores do Evangelho, os valores da nossa fé, precisamos confiar em Jesus. Confiar que Ele está conosco, Ele não vai nos abandonar, mesmo nos momentos de provação, mesmo nos momentos de sofrimento, em que nós podemos, inclusive, nos unir a Jesus nesses momentos. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, vamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre a vontade de Deus. E vamos também nos comprometer, porque não adianta pedir que o Espírito Santo mostre a vontade de Deus e eu não fazer, né? Então tenho que me comprometer a fazer a vontade de Deus, a me submeter à vontade de Deus, a ter esta prudência, né, de escolher aquilo que Deus quer e não seguir simplesmente os meus pensamentos que me levarão à perdição.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.